E aí, meus amigos amassadores de chumbo, vamos continuar virtualmente na teoria pela parte 2 de um vídeo que eu já coloquei anteriormente. E qual que seria a parte 2? Seria a parte 2 que por que diabos que a Tag Naja 2.0 no calibre 4.5, entenda que é exatamente a mesma arma que no 5.5, a mesma arma. O único diferencial, o diâmetro do furo que vai dentro do cano, que vai ser para o chumbinho 5.5. Esse é o único diferencial. E por que diabos que no site da loja, de tudo quanto é lugar, você vai encontrar que essa carabina, sei lá, hipoteticamente dá 23 joules e a versão 5.5 dá 26, 27, sendo que é exatamente o mesmo conjunto? Pombas. O que a gente conseguiria entender? A gente conseguiria entender que o chumbinho 4.5, obviamente, por ser mais leve, vai ser lançado a uma velocidade muito maior, já que o conjunto é o mesmo. E os chumbinhos 5.5 vão ser lançados a uma velocidade menor, já que eles têm um peso maior e virtualmente um arrasto aerodinâmico maior. Ok, mas o que justificaria então a 5.5 ser mais pesado em joules? Isso está meio complicado olhando desse ponto de vista. Agora vamos considerar aqui uma Cometa 400 Galaxy. Essa carabina não é uma carabina potente, ela é uma carabina muito voltada para a precisão e ela tem mais ou menos 20 joules, talvez um pouco mais, um pouco menos. Ela é muito equivalente em desempenho, como eu já disse em outros vídeos meus, à Dione 5G. Então vamos aos dados que interessam. Vamos hipoteticamente considerar que as duas carabinas, tanto a 4.5 quanto a 5.5, vão disparar exatamente com 20 joules na boca do cano. Essa daqui é muito real, uma potência dessa. E aquela dali, muito real também, uma potência dessa. Pode ser que varie um pouco para mais, um pouco para menos, mas ainda assim, os dados que eu estou informando estão bem condizentes com a realidade. É um exercício hipotético. O que isso confere? Isso confere que o chumbinho Destroyer com peso de 16.5 GR arredondando vai sair da boca do cano disparado a 20 joules com aproximadamente 195, 200 metros por segundo a 20 joules. O que isso vai implicar? Isso vai implicar que a 50 metros de distância ele vai chegar no alvo com 6 joules. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas hipoteticamente com 6 joules. 6 joules seria suficiente para pegar uma manga? Eu acredito que o chumbinho Destroyer com essa energia pegaria sim uma manga com certeza. Eu só não sei daí se o Promax com esta energia pegaria manga, uma vez que o Promax é um pouco mais leve, mas fazendo um exercíciozinho também, segundo o Google, a inteligência artificial do Google, o Promax ele sairia da boca do cano, mesmo sendo um pouco mais leve, com 210, 206 metros por segundo, virtualmente quase que elas por elas. É óbvio que por ser mais leve vai ser um pouco mais rápido. E chegaria também nos 50 metros muito próximo dos 6 joules. Tanto que, virtualmente, a energia seria elas por elas. Então aqui sim, obviamente, o chumbinho específico para pegar manga levaria a vantagem. O Promax também atingiria. Se acertasse no meio, derrubaria a manga sem problema nenhum. Só que, geralmente, essa distância, às vezes pega de raspão, a manga cai muito longe. Quem já fez sabe do que eu estou falando. E agora vamos comparar com a Tag Naja 2.0. Vamos comparar dois chumbinhos. O primeiro chumbinho é o Rifle Round, que obviamente por ser mais leve, está no calibre 4.5, essa é uma carabina que muito próximo disso chega aos 20 joules com certeza. Vamos supor que ele seja disparado com 20 joules exatos e ele saia da boca do cano a 270, 275 metros por segundo. Isso implicaria que ele chegaria lá nos 50 metros com aproximadamente 7 ou 8 joules. Epa, como assim? Que o chumbinho 4.5 na mesma energia chega a essa distância com um joule levemente superior ao 5.5. Então, o que isso implica? É esse o BO que eu expliquei para vocês que as coisas não se encaixam. Ok,
melhorar a bagaça, ainda que talvez vocês vão entender o que me preocupa. Outra coisa que me preocupa, o chumbinho Super Magnum com 10 GR. Ainda assim, é muito mais leve que Promax, é muito mais leve que Destroyer, então ele também vai ser lançado a 20 joules numa TAG Naja 2.0 e ele vai sair da boca do cano com aproximadamente 245, 250 metros por segundo, uma velocidade hipotética média. O que isso implicaria? Que ele chegaria lá na distância dos 50 metros, num cenário ideal, com talvez 10 joules de energia, talvez um pouco mais, um pouco menos. Epa, como assim? Como assim que o chumbinho, que a energia no 4.5 é quase o dobro dos 5.5? Tá, é certo isso, Arnaldo? Aí é que tá a bagaça. Depende. Eu sei que o chumbinho Super Magnum, do chumbinho da linha Rifle Field, até onde eu conheço dos chumbinhos de melhor qualidade, ele tem realmente um coeficiente balístico registrado no site bem alto, cerca de 0,035, em comparação com 0,017 do Rifle Destroyer. Então sim, mesmo esse chumbinho sendo mais pesado, ele tem metade do coeficiente balístico daquele. O que seria o coeficiente balístico? Então, a capacidade de um chumbinho viajar a distância do cano até o alvo sem perder energia. Como que essa perca de energia se daria? Se daria sim, obviamente, porque o diâmetro e o arrasto com ar do 5.5 é o dobro do que do 4.5. Agora vamos considerar que esse chumbinho aqui tem metade do arrasto aerodinâmico, o dobro do coeficiente balístico e é leve pra caramba. Isso vai implicar provavelmente em sim, nos 50 metros, maior joule do que uma carabina 5.5. Ah, mas o 5.5 é melhor porque não sei lá o que, não sei lá o que. Nesse cenário, o 4.5 tá se saindo bem melhor. Não é pouca coisa, é tipo bem melhor. Com 9, 10 joules, com certeza você conseguiria pegar uma manga também a essa distância com qualquer um desses dois chumbinhos. Aí é que tá. Agora uma suposição minha, uma coisa que eu tô falando, porque eu também não sou expert em carabina, nem bosta nenhuma, só gosto desse negócio mesmo. Eu acredito que o negócio começa a se desequilibrar acima dos 25, 26 joules. Por quê? Acima dos 25, 26 joules, qualquer carabina 4.5 começa a chegar muito na zona transônica com qualquer um desses chumbinhos. É óbvio, principalmente com esse daqui. Com esse daqui ainda fica legal. Mas com chumbinhos mais leves, como esse, começa a chegar muito próximo da zona transônica. Então toda a turbulência, primeiro de tudo, vai cagar com a precisão. Ela vai longe, mas vai cagar com a precisão. E colocar mais velocidade no chumbinho 4.5 não significa que ele vai segurar toda essa energia por mais tempo. Daí nesse caso é óbvio que o que tiver mais massa vai segurar mais a energia por mais tempo. Então acima dos 25 joules o negócio já começa a se desequilibrar. A título de comparação, uma carabina Black Hawk disparando um chumbinho Super Magnum também, no 5.5, consegue, mesmo lá rendendo seus 230, 240 metros por segundo na boca do cano, talvez ou provavelmente vai chegar lá nos 50 metros com a energia de 14, 15 joules. Eu considero uma energia baixa, porém muito necessária. Porém, considerando o chumbinho Super Magnum no 5.5, que daí é praticamente quase 20 GR. É um chumbinho realmente pesado. Ah, mas se eu considerar um Pro Max da vida? Então, daí ela vai chegar talvez na casa dos 9, 10 joules também, a essa mesma distância, que daí começa a ficar muito equivalente ao 4.5. E olha, essa é uma carabina 4.5 de entrada. Então é esses dados que preocupam. Numa PCP, aí o negócio desequilibra. Aí, sem sombra de dúvida, tem que ser 5.5 para acertar longe, para ter mais potência, porque uma coisa é eu comparar 20 e 25 joules. Outra coisa é eu comparar 30, 35, 40 joules. Aí sim, 40 joules e uma carabina PCP 4.5, inviável. Tanto é que a minha geralmente eu limito ali nos 25 joules com slug
ou o chumbinho Super Magnum, que ainda assim ele tem um coeficiente balístico menor. Super Magnum não, o rifle Thunder, que ainda assim ele tem um coeficiente balístico menor que o Super Magnum. O que que isso implica? Ele só é pesado, ele só não vai sofrer tanto com vento. Porém, ele vai perder energia, segundo a tabela, segundo a teoria, mais rápido que o Super Magnum. Porém, na prática, eu percebo que eu consigo acertar ele mais longe, distâncias de 70, 80 metros. Então, sim, meus amigos, para carabinas de entrada, como eu estou mostrando para vocês, conforme no que eu falei, o único sentido que faz você usar o 5.5 é somente gosto. Espero que vocês vejam o vídeo inteiro e que tenham bons argumentos para deixar nos comentários, ou que comentem do jeito certo e não vejam só uma parte e já saiam comentando ali que nem uns malucos. E é isso aí, meus amigos. Até mais. Fiquem com Deus.